É possível dizer que todo ser humano possui uma filosofia? Depende de como nós vamos entender aqui a palavra filosofia. Se a gente for, vamos dizer assim, como conteúdo dela, compreendê-la como sendo um saber sobre, vamos dizer assim, os elementos mais fundamentais da própria vida, por exemplo, Deus existe ou não? O que eu conheço é verdadeiro ou a minha inteligência modifica, né, o que eu recebo? Então as ideias que estão na minha cabeça são diferentes do mundo externo, ou ao contrário, as minhas ideias são verdadeiras exatamente na medida em que elas transmitem fielmente o mundo externo. Existe um comportamento bom ou um comportamento mau, ou tudo depende de uma cultura, ou são simplesmente palavras essas, por serem de valores, palavras vazias. Então, a gente pode, vamos assim, dizer que essas respostas básicas, todo ser humano de alguma maneira, né, procura enfrentar isso daí, né, essas perguntas fundamentais, iniciais, primeiras, e vai construir, vamos dizer assim, a sua visão de mundo. Nós podemos pensar em filosofia, uma forma de usar a palavra, então seria essa, como uma visão de mundo. Isso todo mundo tem, né? Agora, não é a maneira, vamos dizer assim, mais apropriada, mais exata de empregar essa palavra. Seria um emprego analógico, num sentido, vamos dizer assim, inferior ao sentido principal. O sentido principal de filosofia, ela, vamos dizer assim, se daria quando essa reflexão sobre esses temas importantes ele começa a se fazer, vamos dizer assim, de uma maneira rigorosa, de uma maneira séria, né, em que você vai ponderar o nível de certeza que você pode ter em cada campo, que são diferentes, né, esse é um aspecto importante que muitas vezes se esquece. Quando eu começo a ser capaz de articular uma determinada verdade com outras, por exemplo, a aceitação de que haja um Deus que colocou a ordem em todo, uma ordem no universo, e que eu posso descobrir essa ordem e agir de certo modo, inclusive prevendo os eventos, né, os diferentes fenômenos, porque eu conheço as regras que os regem, então aceito uma ordem, né, como eu comentava. Então, vamos dizer assim, a minha filosofia de ciência vai ser diferente daquele para quem tudo é simplesmente uma questão de acaso. O fundamento que eu vou ter vai ser distinto. Então, a filosofia ela acaba formando um núcleo de verdades centrais que vão iluminar, que vão servir de base para qualquer outra coisa que nós fizermos. Né? Tanto nos elementos mais práticos como nos pensamentos mais teóricos, mais abrangentes, a visão filosófica que nós vamos ter vai influenciar nisso. No caso das pessoas que usam a filosofia no primeiro sentido da palavra, como um saber geral, aí também é uma questão importante a gente pensar, né? Quer dizer, se a nossa visão de mundo é uma visão que nós temos a preocupação de torná-la coerente, de torná-la, vamos dizer assim, defensável, de refletir a respeito dela, para ver se não há realmente problemas, quebras, né? Quebras de significado, de sentido, né? Que às vezes pode acontecer que nós simplesmente passamos a acreditar em uma série de coisas porque queremos, não porque nós temos uma evidência ou, vamos dizer, uma suficiente convicção que nos vem de provas que, né, para aceitar aquela determinada verdade. Então esse é um aspecto importante para sempre trabalhar quando se fala da filosofia, ver aquelas verdades que nós assumimos, se elas são de fato coerentes, se são sérias, se nós estamos, vamos assim, pensando naquilo que nós acreditamos ou não. A filosofia, ela é justamente esse saber que nós vamos compartilhando com muitas pessoas, que nós vamos tornando também nosso, individual, em certo sentido, mas que nós recebemos de outros e nós refletimos também nós discutimos com outros a respeito deles, né? Então, justamente para tentar ter uma compreensão do mundo, vamos dizer assim, mais articulada, mais séria, e que isso vai permitindo então com que tudo passe a ser melhor compreendido. A minha existência pessoal, o próprio universo que me circunda e também, podemos dizer, o nosso comportamento e, inclusive, o funcionamento da sociedade. Então,
tudo isso, vamos dizer assim, vai de certo modo ser articulado pela filosofia, ou não. Também a gente poderia pensar numa filosofia que justamente dissesse que não é possível qualquer articulação, que nós temos campos de pensamento totalmente estanques, né, e que não haveria sequer a possibilidade de você tentar unificar com a razão, que vai ser, vamos dizer assim, utilizada de formas diferentes, de acordo com o tipo de saber que eu estou almejando, mas sempre razão, né, uma busca de provas, de pensamentos coerentes, de passos de pensamento que, na medida do possível, vão sendo, vamos dizer assim, fundamentados, né, com afirmações que se afirmam em outras e assim por diante, ou não, vou dizer que não há razão, tudo realmente é um absurdo, né? Então, até seria a questão de pensar se esse segundo caso da filosofia do absurdo seria ou não filosofia. A princípio, vamos admitir que sim, né? Ainda que ela acabe muitas vezes não admitindo a razão ou a coerência, como há uma busca de tentar chegar nos elementos mais profundos, ainda que seja para negá-los, vamos aceitar que isso também seja filosofia. Em geral é assim que os manuais trabalham, que as pessoas pensam, ainda que qualitativamente a gente pode dizer que há uma diferença muito importante entre uma filosofia que acredita na razão e uma filosofia que, ao contrário, nega a razão e passa a apostar só no absurdo, só na, vamos dizer assim, um pouco na vontade, né, tirando toda a coerência do próprio pensamento.